voltando à vinheta, vamos estar aqui apresentando o nosso convidado mais do que especial, mas melhor do que eu estar te apresentando, melhor você se apresentar. Quem que é o Cadão? Bom dia, boa tarde, boa noite, né, os amigos. Cadão, né, Ricardo Viacava, CV Nelore Mocho, um trabalho iniciado lá em 86 pelo Carlos Viacava, meu pai, e a gente toca junto, né, o projeto. Eu estou aí na sucessão nessa pegada aí da gestão do projeto de genética e tal, e a gente tem o prazer de estar junto, né, com meu pai. A gente trabalha junto, somos muito companheiros, viajamos junto para a fazenda. Então, estou eu hoje responsável, né, junto com a equipe que está lá na fazenda, que toca o dia a dia, por esse projeto aí de genética, de venda de reprodutores, matrizes, sêmen, embrião. Estamos aí nesse progresso aí, tentando acompanhar o progresso do melhoramento genético do Brasil, que tem evoluído tão bem, né? Não, perfeito, Ricardo. E como que começou esse trabalho da CV? Você começou com seu pai, mas você foi assumindo. Como que começou esse contato seu com a pecuária? Bom, a nossa família não é de pecuária, né? Como tem grandes famílias tradicionais. É meu pai que começou com o projeto, né? Meu avô veio da Itália, eu tinha uma chácara em Paulínia. Então, meu pai teve uma parte da infância no campo, e aí gostou muito disso. Em 76, o ano que eu nasci, foi o ano que meu pai comprou a primeira propriedade ali em Paulínia. Na época, plantava café, depois foi tirar leite, e aí foi evoluindo, criou cavalo. E um dia ele ficou, por intermédio ficou amigo, né, da família Brito, do Ovídio Carlos Brito, e por influência do Ovídio, meu pai foi criar Nelore Mocho, né? E se encantou com a raça, né, pelos benefícios da raça Nelore, essa raça que é tão importante, né, uma das raças de corte mais importantes do mundo hoje, né? E o Mocho sendo um atrativo, né, um diferencial de mercado, aí, o animal ser mocho. Então, começou aí essa criação com essa amizade dos dois, né? Eu acompanhei em 86, eu tinha 10 anos quando desembarcou lá o primeiro caminhão de novilha. Na época era tudo mais difícil do que hoje, né? O tempo era outro, né? O ritmo era outro, a tecnologia que tinha era só inseminação, né? E eu acompanhei. Meu pai sempre foi uma pessoa muito ávida por novidade, por tecnologia. Então, a gente sempre acompanhei de criança, né? A criação. E me formei em administração de empresa, quer dizer, que não tem diretamente nada a ver com o negócio, mas o gosto ficou ali de passar essa infância. Então, realmente é uma coisa que eu gosto muito. Então, optei por, né, continuar esse trabalho junto com meu pai, e a gente tá nisso aí há quase 40 anos. Você comentou que não é uma família da pecuária, mas acho que depois de 39 anos com o projeto já dá para ser considerado, né? Hoje a gente já, quer dizer, eu me considero, eu nasci meio que no meio disso, né? Mas a gente realmente dedicando a vida aí a esse trabalho, né? Essa profissão, que é gratificante, tem os seus desafios imensos, né? Como a gente conhece aqui no nosso país, os desafios do ponto de vista de segurança jurídica, falta de incentivo, mas a gente vai lutando contra isso, né? E eu acho que assim, o mercado, ninguém consegue mandar no mercado, o mercado é soberano. Então a gente tem que trabalhar da porteira para dentro, né? Para conseguir ter um bom desempenho, conseguir entregar resultado e evoluir. O Cadão, para quem está na pecuária há mais tempo, assim, tem vocês como uma grande referência na raça, principalmente no mocho ali. Como é que a origem do Nelore CV, ela veio exclusivamente com uma base genética do AB, ou vocês foram pescando um pouquinho de genética de vários criadores? Como é que foi esse início ali, que talvez você fosse criança ainda, mas você conhece bem a história, né? As primeiras matrizes foram da OB, né? E o incentivo também para a criação foi lá do Ovídio. E depois a gente aumentou um pouco o projeto, né? Começamos ali em Paulínia, depois compramos umas vacas do seu Rui Moraes Terra, lá de Prudente. E meu pai também comprou uma vacada comercial, de um amigo que criava há bastante tempo e não registrava, mas também tinha uma base. E aí nós compramos essa vacada quando resolvemos ampliar o projeto, e aí fizemos as vacas LA, e aí fomos fazendo, né, o cruzamento por absorção. Então começou com a base do OB,
também lá do Seu Rui, uma vacada até já meio de descarte, uma vacada mais zerada, tal, que a gente incorporou ali, né? Não era muito fácil fazer seleção, né? Há 40 anos atrás. E a coisa era massal, né? A gente não tinha essa coisa do embrião, né? Essa tecnologia que ajuda tanto, né? Então começou ali, e outros companheiros também que começaram juntos, né, nessa trajetória. Então mas a base realmente veio da UB, e depois a gente foi trabalhando, e a gente sempre trabalhou muito abrindo, né, os acasalamentos. Então a gente trabalha bastante com Nelore padrão também, para ter um refrescamento de sangue, para acompanhar a evolução, né? E o mocho tem essa vantagem de ser dominante geneticamente, né? Então você pode utilizar diversas linhagens. Hoje a gente usa tudo que tem de melhor, e procurando fazer, logicamente, o mocho dentro dessas linhagens aí. Por que foi feita essa escolha pela variedade mocho dentro do Nelore? Olha, se você olhar a pecuária no mundo, né? O Brasil tem muito essa tradição do Nelore padrão e a valorização nos leilões de elite, na pista, que o mocho não acompanhou, né? Até que na época que a gente começou era parecido, né? Os leilões ali, os grandes leilões, o 3B era um leilão de mocho, era Noite dos Campeões, o Elo, né? Tinha os leilões grandes, né, importantes, e o 3B, que era um leilão de mocho, era mais ou menos a mesma batida desses leilões. Mas aí foi se distanciando muito, né? Mas o mocho, se você olhar a pecuária mundial, é uma tendência, né? Antigamente a gente tinha poucas raças mochas, né? Era o Aberdeen Angus, e aí hoje você já tem o Charolais mocho, o Hereford mocho, em função realmente do manejo, né? Do próprio bem-estar animal, o pessoal que fazia discorda no mocho geneticamente, você não é obrigado, não precisa fazer, né? Então tem uma tendência até em certos países aí de proibir a mochação. Então, quer dizer, o mocho vem como essa conveniência de manejo, de caber mais no coxo, caber mais no caminhão, de não danificar o couro. Então, quer dizer, tem os benefícios de ser mocho, né? E no fundo o Nelore mocho é Nelore, sem chifre. Então é a mesma raça, né? Só que tem esse diferencial, vamos dizer assim, um acessório, que seria a falta de chifre, né? Que no caso, hoje, principalmente hoje em dia, né? Você tem em alguns lugares um problema sério de mão de obra, né? Então a questão do caráter mocho facilita um pouco esse manejo, né? O acidente com cavalo, com bezerro. Então a gente gosta do mocho e acredita bastante no mocho. E isso você sente um reflexo comercial bem significativo? Hoje vocês são um dos principais vendedores de touro no Brasil, independente da raça, e vem muito por conta dessa procura de ser uma referência no mocho. E como que chega? A gente sente, logicamente, lá na fazenda, a gente, como usa bastante touro de chifre, também tem matrizes de chifre, mas não sei se a procura é mais pelo mocho, até pela tradição que a gente tem, né? Então a gente tem alguns compradores que não fazem distinção, quer comprar o que é bom, mas em geral o pessoal chega lá procurando mais os animais mocho, né? Então o mocho é o primeiro que vende lá, porque acho que até por causa da tradição, né? Interessante que ao longo do tempo era muito difícil fazer seleção para mocho, porque era uma coisa, você não sabia exatamente se o animal mochava, não mochava, então era uma coisa bem arriscada, né? E aí, com a evolução da tecnologia, hoje a gente tem uma DEP que facilita muito na hora do acasalamento, então a gente tem acertado bem, conseguimos aumentar o percentual de mocho na nossa produção. Desculpa aqui. A gente estava falando assim da tradição, né? Desses quase 40 anos de seleção que vocês têm, e numa evolução muito grande. Há muitos anos vocês estão entre os grandes fornecedores, vendedores de genética de touros, principalmente no Brasil, né? Juntando todas as raças, não só no mocho, e numa evolução genética crescente ali e muito notória. E nesse mesmo período, a gente teve uma baixa no número dos criadores de mocho, né? E agora acho que a gente teve uma certa retomada e tal. Ao que você associa essa diminuição dos criadores no meio desse período todo, assim, e que vocês só tiveram um crescimento, na verdade, né? Olha, a gente tem que persistir muito no negócio, né? Essa coisa do melhoramento genético é um negócio de longo prazo, né? Então tem que ter perseverança realmente. Então eu atribuo
vamos dizer, o sucesso do Nelore Mocho CV, muito, até um golpe de sorte que a gente teve lá no início da criação, né? Quando a gente começou, quando você começa um novo negócio, às vezes você fica meio sem saber para que lado ir, né? E nós começamos, logicamente, na época, o único, vamos dizer, processo de seleção que tinha forte era a pista, né? Então a gente fez campeão nacional, meu pai gostava muito de participar das pistas e tal, depois surgiram os programas de melhoramento genético, então surgiu o programa da NCP, que foi o pioneiro, né? Então a gente é lá, a fazenda número 7 dentro do programa. Então acho que pegamos desde o começo, né, essa questão que hoje virou uma tendência, né? Hoje você não se fala muito em pecuária, numa venda de um reprodutor, principalmente sem falar em avaliação genética, sem falar em números, né? E isso é uma ferramenta importante de seleção. Então acho que nessa época a gente já, acho que desde quando nasceu o NCP, aliás, antes de nascer, ainda era dentro da USP, né, programa da USP, nós começamos, e a gente foi importante porque deu um direcionamento no trabalho, né, um foco, vamos fazer estação de monta, ter grupo contemporâneo, vamos pesar todo mundo, medir todo mundo, então acho que isso foi... E também teve um caso que eu acho curioso, gostoso de contar, quando a gente estava... nas épocas aqui, acho que até Feicorte, nas primeiras, veio um juiz americano, tinha um amigo nosso que era criador de canchim, trouxeram um juiz para julgar o canchim aqui, um professor norte-americano, e ele foi fazer uma visita, Random Grooms, acho que era da Universidade do Texas, e aí meu pai, né, novato ali, criando, perguntou para ele, professor, quais são as 5 principais características para você criar uma raça de corte? E aí o professor, a primeira é fertilidade, a segunda é fertilidade, a terceira é fertilidade, a quarta é fertilidade, a quinta... Depois você começa a se preocupar com ganho de peso, com qualidade de carne, com precocidade, quer dizer, então isso, logicamente, você não consegue medir um bicho que não nasceu, né? Então a fertilidade sempre foi o foco principal, né, do nosso trabalho, e aí, em função disso, outras, né, aí você consegue, com uma boa taxa de fertilidade, você consegue começar a selecionar outras coisas, né? Então a gente também sempre focou muito com a seleção a pasto, né, a campo. Então a fazenda hoje começou em Paulínia, tal, mas hoje o projeto está todo lá no oeste de São Paulo, Presidente Epitácio, Presidente Venceslau, que é uma região desafiadora do ponto de vista de terra bastante arenosa. Então a gente também tem pouca chuva. Então realmente o gado é criado em uma realidade assim que é bem a média da pecuária brasileira. Então acho que você fazer seleção nesse ambiente, você consegue produzir animais que vão responder e produzir bem nesse ambiente. Então, acho que isso também é uma coisa que faz a marca CV ter bastante recompra, bastante gente que compra há muitos anos. Então, acho que isso também é uma coisa que ajudou a gente a se consolidar, né? Você vê, muitas pessoas saíram, né, do negócio de genética, muitas pessoas diminuíram seus rebanhos. Não é fácil, né? É um trabalho realmente... É complicado, é difícil, é custoso, né? E até uma coisa que a gente estava conversando aqui fora do ar um pouquinho, essa questão comercial dificultou muito, atrapalhou muito essa questão de o cara fazer um leilão em 30 parcelas, em 40 parcelas. Isso é tão ruim para o negócio que eu acho que desanima. A pessoa que não tem... Vai começar a fazer um leilão, o cara vai fazer o primeiro leilão da vida dele, lá vender 50, 60 touros. Fazer uma venda com prazo... absurdo, não tem nada no mundo que tenha um parcelamento em 30 ou 40 parcelas sem juros e ainda... Parcelamento próprio, né? Parcelamento próprio, assumindo o risco de inadimplência, assumindo esse crédito todo, né? Esse fluxo. E também a questão de frete, né? Aí virou também uma onda, negócio de dar frete. O cara fazer um leilão de 400 cabeças e dar frete é uma coisa. Fazer um leilão pequeno e dar frete, ou um leilão de valor agregado alto, o frete é irrisório, mas o leilão de produção realmente são coisas que acabam dificultando a vida, né? A viabilidade financeira do negócio. Então, eu acho que isso aí é a coisa que interferiu. É lógico que a realidade, o mercado vai mudando, vai acompanhando, mas acho que muita gente acabou desistindo do negócio por conta dessas questões comerciais aí. E hoje vocês são das únicas propriedades assim que vão contra o mercado e vendem 14 parcelas ao invés das 30 tradicionais. Como que estar se posicionando comercialmente para poder defender uma parcela que acaba sendo um pouco menos atrativa para o comprador, mas também traz viabilidade para o negócio? Quais são os prós e contras na ótica de vocês e como que vocês fazem para estar tendo esse diálogo junto com o seu cliente? Olha, é uma queda de braço grande, né? Na verdade, isso aí até
tiro o chapéu pro meu pai pela persistência nele de encarar. Porque a hora que chega a leiloeira, o cara fala, não, vamos fazer em 30 parcelas, em 40 parcelas. Vamos, então ele realmente falou, olha, se for para ser assim, é melhor sair do negócio. Então, como eu gosto do negócio, eu quero ficar no negócio, o negócio tem que ter viabilidade econômica. Então a gente vai manter as 14. E no fim, as pessoas às vezes se enganam um pouco, né? Porque você fala, 30 parcelas. Então, na hora que você traz esse valor para o valor presente, a diferença é que a pessoa fica pensando em média, né? O criador fica preocupado com a média que ele vai fazer no leilão. Então ele esquece que esse custo financeiro ele tem que descontar da média dele, esse custo de logística, de frete, ele tem que descontar, e a hora que seca mesmo o bagaço aí na gíria caipira, sobra pouco, né? Então a gente não se ilude muito com esse negócio de média, tem que pensar na viabilidade econômica do negócio. E o parcelamento em 14, né, que é aquela parcela, né, 2 e 10, que o cara paga dentro do ano, né? Então, eu acho que é até bom do ponto de vista de quem compra, porque é um parcelamento que encerra dentro do ano, no ano que vem ele quer comprar, ele já está livre daquele parcelamento. Então, acho que é uma questão, o pessoal não reclama, tá? Inclusive tem muita gente que vem e paga à vista, faz um... Então eu acho que é mais a questão psicológica, cara, e até, assim, duro dizer, mas às vezes a pessoa acha que gosta de ser enganada, porque você chega num leilão, tá lá em 30 parcelas, aí você tem que levantar para ir lá na televisão para contar como é que é, porque é duas, tem leilão que sei lá, 10 parcelas duplas. 60 parcelas, 30 duplas. Então, quer dizer, vira uma coisa que parece que é um artifício para enganar, para ludibriar. Porque você aumenta o multiplicador. Então, o cara dá um lance de R$10 e está dando 300, porque são 30 parcelas, né? Então, é uma coisa assim, não é muito transparente. E a gente, né, partiu do princípio de fazer a coisa bem transparente. Até pelo meu pai, o leilão seria em 10 parcelas. Não teria esse negócio de 14, porque também tem um multiplicador que acaba iludindo um pouco, né? Mas é difícil. O mercado todo na contramão, né? No dia que nós fizemos o nosso último leilão, tinha 2 leilões acontecendo, um em 40 parcelas, o outro em 30. Aí chegavam os lotes múltiplos também, era 40 parcelas, e a gente ali se segurando nas 14. Mas eu acho que, assim, no fundo, eu acho que é o que serve para nós, entendeu? A gente hoje... A atividade agrícola e pecuária, nós temos um pouco de integração, de agricultura e tal, mas a gente vive disso. Então a gente tem que fazer o negócio com o pé no chão, um negócio que seja viável economicamente. Né? E acaba que o produto é que acaba se defendendo, né? Exatamente. É ele que realmente favorece você dar uma peitada no mercado e colocar realmente numa situação que seja adequada para o seu negócio, né? Realmente o peso da marca acho que ajuda bastante, né? Essa tradição que meu pai criou. A gente vê hoje poucos leilões. Acho que tem o Lengruber e a gente se segurando aí em 14 parcelas. Até outros já tradicionais já foram para 20, 24, e daqui a pouco estão em 30. Né? Mas é uma queda de braço. Realmente, a leiloeira quer fazer o mais prazo possível. Né? O comprador também está acostumado. Né? Hoje você liga a televisão, tem leilão todo dia. Né? Então, mudou também o perfil do comprador. Né? Lógico, tem aquele que é seu cliente fiel e tal, que está sempre com você todos os anos, mas tem muita gente que antigamente comprava um volume grande, concentrado, hoje ele pulveriza, porque é muito fácil, né? Você liga a televisão, tem um leilão, você gosta de um animal, você não precisa se preocupar com montar carga, com nada, né? Você compra, vai receber em casa, com parcelamento. Então, o mercado também ficou bem concorrido, bem difícil. Então, a gente está conseguindo se segurar aí, fazer uma boa liquidez, né? Manter um bom preço nas vendas e ter uma grande recompra. Então, acho que essa questão da parceria, de acompanhar os clientes, isso também acho que é importante, ajuda a gente a ter esse relacionamento, né? É isso que eu queria abordar, assim, acho que a força da marca, né, que você comentou, a gente que acompanha meio de longe, né, não acompanha de perto a criação de vocês, mas há muitos anos aí como espectador. Acho que o nível de recompra que vocês têm deve ser alto, né? O nível de clientes que tem uma certa fidelização com a marca, né? Essa impressão está correta? Não, segundo o Marcos, que faz da empresa que tem feito nossos leilões, Marcos Soriano, ele fala que acima de 80% de recompra nos nossos leilões e shoppings. Então, realmente é uma coisa bem satisfatória. Você tem cliente assim que compra todo ano há mais de 30 anos. Você lembra dele lá nos primeiros leilões que a gente fazia de recinto. Então, tem
cliente que já está na terceira geração da família fiel à marca. Tá? Então, isso é até um desafio para a gente, porque tem a questão da consanguinidade, você tem que dar opção, né? Então, às vezes, a pessoa muda porque fala, eu já comprei muitos anos do Viacaba, eu vou comprar do fulano para poder refrescar o sangue, assim. Então, na verdade, até uma coisa que a gente se preocupa é produzir e ir variando, né? Ter opções de linhagem dentro do Nelore CV lá para poder atender e dar continuidade a essa fidelização. E, logicamente, que também é importante a gente atrair, né, novos compradores, mesmo porque o mercado muda muito, né? Regionalmente, por exemplo, ali na nossa região, estamos na divisa com o Mato Grosso do Sul, hoje o eucalipto está entrando de uma forma muito forte. Então, muita gente que era da pecuária está mudando de atividade, assim como foi a cana aqui no estado de São Paulo. Então, é sempre importante a gente ir renovando, né? Vamos dizer, fidelizar os que são clientes, mas sempre procurar trazer gente nova e sangue novo para aumentar a carteira de cliente, né? Hoje, para a gente vender aí 700 touros que a gente tem procurado vender por ano, é um desafio grande aí de sempre estar atraindo gente nova também. Dando um passo para trás, você comentou quando a criação começou junto com o seu pai, estava na época da Feicorte, eles fizeram campeãs nacionais. Como que foi essa transição pro gado de pista, pro gado de avaliação? Como que você vê o mercado de Nelore mocho de pista, que na última Expo Zebu, por exemplo, teve quebra de recorde histórico da raça? Olha, eu acho assim, na verdade, essa migração foi uma coisa natural, né? A gente tinha pista e começou a fazer avaliação, e depois uma coisa começa a se distanciar da outra, né? Então, por exemplo, a pista, é bom você ter bezerro nascendo o ano inteiro, para você ter todas as categorias ali. Então, já para avaliação genética é o contrário, você tem que ter uma estação de monta, quanto mais curta, melhor, para você ter os comparativos ali entre os grupos. E depois o próprio biotipo do animal foi se distanciando, né? Hoje, se a gente pegar os animais de pista, hoje tem um desempenho extraordinário, são animais lindos, tal, mas é muito diferente do biotipo do animal de produção hoje, né? Um animal mais precoce, mais baixote, sem tanto peso adulto, né? Tem hoje, por exemplo, uma coisa que não existia no Nelore é a preocupação com o peso ao nascimento. Hoje, acho que metade dos meus clientes, na hora que querem comprar um touro, estão preocupados com o peso ao nascimento para usar em novilha. Então, quer dizer, acho que acabou distanciando um pouco o biotipo do animal e a gente permaneceu na pista, na prova, né, fazendo os animais de produção ali, criando a pasto, e saímos um pouco da pista. Eu admiro muito, acho muito legal, gosto de acompanhar. A gente tem um grupo no WhatsApp lá dos criadores de mocho, a gente vibra, torce aí pelos recordes, pelas conquistas, mas ficou um negócio um pouco muito diferente do que a gente precisa produzir ali a campo, né? Então, quer dizer, viraram animais. E aí a gente acabou, vamos dizer, cada vez mais ficando longe do animal ideal para a pista. Então decidimos parar e focar realmente só no melhoramento. Logicamente, de vez em quando tem algum touro nosso que a turma usa na pista, que ganha prêmio, a gente também torce, fica feliz. Eu acho muito bacana, né? Eu acho que é uma vitrine, né? É um animal ser vendido com bom preço, ter lá a exposição com volume recorde de animais, isso deixa a gente contente e tal. Eu torço por esse negócio. Tá um pouco fora do nosso foco, né? Mas eu acho um negócio bacana, gosto de acompanhar, a gente fica sabendo aí das novidades. Eu acho que é uma ferramenta maravilhosa, né? O sistema de avaliação evoluiu muito nos últimos anos, né? E é uma ferramenta que auxilia demais na fazenda, mas eu tenho uma impressão particular que isso foi usado comercialmente, acabou criando duas linhas distintas, mas que atualmente eu vejo uma certa convergência, assim, eu vejo todo mundo buscando equilíbrio, até o pessoal da pista talvez não fazendo mais aqueles animais muito grandes, né? Buscando um pouquinho mais de precocidade, buscando um pouquinho mais de funcionalidade, e o pessoal que estava mais radical na avaliação, às vezes buscando um pouquinho resgatar um pouquinho do outro lado e a coisa chegando no meio ali. Você acha que esse é o caminho? Você acha que esse é o futuro? Olha, eu acho assim, uma coisa importante que a gente não pode perder de vista quando você fala em avaliação genética é que a avaliação, os programas de avaliação são uma ferramenta para rebanho, né? Então é ali para você introduzindo os genes, melhorando um rebanho. Aí surgiu, né, o viés comercial dessa ferramenta, que na verdade, vamos dizer, seria um benefício paralelo você
usar essa avaliação genética para comercializar os animais, mas isso, infelizmente, acabou virando um pouco o carro-chefe, né? Vamos dizer, o produto que a pessoa quer fazer a avaliação para ter um número para vender o animal. Eu não acho que seja por aí. Inclusive, essa questão também de ranqueamento de touro. Meu touro é o número 1, meu número 2. Os sumários, né? Eu acho que, assim como na pista, como você está dizendo, na prova, acho que a virtude está no equilíbrio, né? Um animal equilibrado entre prova e biotipo. Então, é uma coisa que a gente, por exemplo, se preocupa demais na hora de fazer um animal, que não é só fazer um animal bom de número, né? A gente, lógico, tem que ter uma evolução genética, tem que acompanhar, mas você não pode abrir mão de funcionalidade, de aprumo, de umbigo, até de racial, né? E de padrão, né? Racial, padrão, né? Porque o animal, vamos dizer, aprumo, umbigo, pigmentação, isso é fundamental para um animal que vai cobrir a pasto, né? Ele tem que, isso aí senão ele não consegue nem disseminar a genética dele, porque ele não vai conseguir andar atrás da vaca, ou vai dar umbigueira, vai perder o animal. Então, é uma coisa importante a gente pensar na funcionalidade do animal, aliado a uma boa avaliação genética e sem buscar extremos, né? Na verdade, quando a gente vai fazer a avaliação hoje, a gente tem lá 14 notas que a gente atribui de fenótipo, então aprumo, raça. Isso no intra-rebanho. No nosso, exatamente. E aí usa também as avaliações genéticas, mas sempre buscando animais equilibrados. Também não adianta você ter um animal extremo para uma característica e ruim para outra. Então a gente procura, quando vai fazer o acasalamento, tem um software lá que a NCP disponibiliza para os criadores, e o nosso amigo Rodolfo Assis, que dá essa consultoria genética lá, a gente faz. Então a gente olha cada nota de tipo e de avaliação genética para, vamos dizer, para projetar o produto que vem ali. Então, sempre buscando um equilíbrio. Não adianta nada. Esse aqui vai dar maior índice. Mas vai dar maior índice, mas vai dar pior precocidade, vai dar pior. Então, a gente procura realmente trazer as coisas juntos, sempre buscando um equilíbrio. Eu acho que a virtude, tanto na pista quanto na prova, está no equilíbrio. E como que como que funciona essa busca pelo equilíbrio na hora de vocês estarem acasalando os animais ou mesmo na hora de fazer uma parte, sabendo o que vai direcionar para o leilão, o que vocês vão manter como reposição do plantel? Às vezes tem um animal que tem um DECA extremamente elevado, mas eventualmente vai estar comprometendo alguma dessas características ou tem alguma característica que não é medida pelas avaliações, como por exemplo aprumo ou umbigo. Como que funciona esse intra-rebanho aliado ao comercial? A gente tem que, logicamente, tem que se preocupar em ter uma evolução, né, genética. Acho que o Brasil está andando numa velocidade enorme nesse quesito de inclusive assim, produtivo, né? Quanto que nós mudamos a nossa pecuária nos últimos, eu digo 40 anos, porque é desde quando a gente está mais no negócio, né? Que a gente era importador de carne e virou o maior exportador do mundo, né? Nosso rebanho... E a qualidade mudou exatamente, muito também, né? Mudou. A gente matava boi de 7 anos, agora você tá toda hora a gente vê boiada de 2 anos, né? 2 anos e pouco, super precoce, às vezes até a gestação, né? Hoje a gente lá na fazenda a gente emprenha todo mundo entre estação de monta de 10 a 14 meses, a precocidade do Nelore, a evolução que teve é muito grande. Aí, voltando um pouco mais o foco da tua pergunta, a gente tem que buscar, então, primeiro ponto, animais de alta fertilidade, né? A precocidade é uma coisa que a gente tem apostado bastante, né? E aí, logicamente, que tem os filtros genéticos ali, que o animal tem que atingir, e a partir do momento que ele atingiu aqueles filtros, aí nós vamos olhar a parte funcional dele, né? Então, uma coisa complementa a outra, né? Quando a gente vai fazer a reposição das matrizes, por exemplo, a gente faz o filtro das melhores avaliadas, e aí depois vai para o curral para fazer o acasalamento, para escolher quem vai ser doadora, quem que não vai ficar no rebanho. Então, logicamente, a gente usa as duas coisas aliadas. Acho que o olho é fundamental na seleção, né? E a avaliação genética, sem dúvida, também, porque ela te ajuda a ver coisa que o olho não enxerga, né? Então, são coisas bem complementares, e a gente dá um peso relativamente igual para as duas coisas. O que a gente procura fazer. Cadão, você falou bem assim da evolução desses 40 anos da pecuária de um modo geral, né? A genética, o trabalho de vocês assim é inquestionável essa evolução, mas a evolução da pecuária como um todo, né? Tanto comercialmente quanto em qualidade de carne, quanto em participação maior nas exportações, tudo mais. Seu pai, Dr. Carlos, sempre foi uma grande liderança, né? Participando das associações, sempre sendo uma voz realmente forte dentro da pecuária, assim.
a nível Brasil, como é que você vê a importância hoje dessa participação associativa ou na política mesmo, em Brasília? Como é que a associação das nossas raças pode fazer para estar ocupando realmente esse espaço e acompanhando a evolução dos criadores, dos produtores, né, realmente? Nós passamos por uma revolução, né? Tanto na agricultura quanto na pecuária. Exato. Né? O Brasil era importador de quase tudo, né? A gente importava milho, a gente importava carne. Então hoje a gente, quer dizer, investindo na produção, graças ao talento dos criadores brasileiros, né? Que foram lá atrás, tiveram a visão de trazer os Nelore para o Brasil, que foi a raça que casando aí com a abertura do Cerrado e do Centro-Oeste brasileiro, né, Meio também até desacreditado em alguns exatamente, períodos, né? Mas, aliás, que a gente escuta, né? Que foram atrás de outras raças, do Gir, principalmente. Então, o Nelore acabou pegando uma carona, né? E aí chegou nesse desafio de uma pecuária mais extensiva, foi a raça que se sobressaiu, né? Então, a gente vê, né, essa aposta que foi feita lá atrás, o casamento, né, da tecnologia que foi introduzida aí de melhoramento das pastagens, melhoramento de novas variedades de capim, dietas melhores, né? Porque tudo, logicamente, tem uns alicerces, que uma é a genética, a outra é a nutrição, sanidade, né? Então, para isso tudo caminhou, evoluiu muito, né? Agora, foi importantíssima a presença das associações, né? Tanto no caso da BCZ, fixando a raça, né? Fazendo essa questão dos controles. Paralelamente surgiram os programas de melhoramento genético também. No Brasil é um caso atípico, né? Que são vários programas, mas acho que todo mundo tem suas pequenas diferenças, mas está todo mundo trabalhando em prol do melhoramento, em prol do Nelore ou das outras raças também, que são importantes, né, para a nossa pecuária. Agora, eu acho que essa coisa da associação é importantíssima, né? As pessoas se envolverem com essa questão. Política de classe, é chato, né? Toma tempo, mas eu acho que é importante. A gente tem que ter as lideranças aí que quanto tempo se trabalhou, né? Eu lembro com o negócio do Fundepec para o fim da aftosa, quanto disso, né? Quanto que foi feito de trabalho ali. E hoje o Brasil é um país livre de aftosa, né? Quanto que melhorou o nosso gado, quanto que hoje a gente produz a mais com a mesma área ou até com menos área. Quer dizer, essa evolução realmente incrível que o Brasil teve nos últimos anos. E eu acho que ainda nossa grande virada ainda está por vir. Eu acho que nós podemos aumentar ainda mais a nossa produtividade sem aumentar 1 hectare de área com pecuária, inclusive diminuindo, né? Você pegar hoje, a gente tem uma vastidão aí de terras degradadas, né? Que a integração pode vir retomando, reformando, melhorando essas áreas. A gente pode melhorar muito o desfrute do nosso rebanho, né? Você pega hoje uma vaca Nelore, uma vaca brasileira, na média, dá o primeiro bezerro com quase 40 meses. Né? E a gente tem, você vê, os rebanhos de genética trazendo isso para 2 anos. Né? Então, acho que o Nelore, principalmente, quebrou todos os paradigmas que foram apresentados. Né? O Nelore é um animal bravio, não serve para confinamento. Hoje, o confinador prefere o Nelore em função da eficiência alimentar, né, do ganho. O Nelore não serve para... não tem qualidade de carne. Hoje o Nelore provou que tem qualidade de carne. Tem Nelore, se a gente tem variabilidade genética para selecionar para marmoreio, para maciez de carne, para rendimento, para acabamento. Então o Nelore provou que é uma raça que pode ser confinada, que tem carne de qualidade. Agora quebra mais um paradigma da precocidade sexual, né? O Nelore pode parir com 2 anos tranquilamente, né? Então a gente viu a evolução, acompanha essa evolução e assim vê. O Aberdeen Angus tem, sei lá, 2.000 anos de seleção, nem sei quanto, né? E o Nelore tem pouquíssimo, né? Quando o Nelore estava lá na Índia, era um animal de tração, não era um animal selecionado. Ele veio ser selecionado para carne, né? Aqui no Brasil. Então acho que a gente cresceu, acelerou demais. E hoje tem essas tecnologias aí, genômica, as próprias biotecnologias aí de fertilização in vitro, tudo evoluiu muito rápido, né? Então acho que o nosso daqui para frente a velocidade, como tudo, né?
a velocidade da informação, a computação. Então, cada vez mais a gente vai ter mais conhecimento dessa coisa da genômica e vai evoluir mais rápido. E eu acho que o Brasil já é o maior produtor de carne do mundo e eu acho que vai continuar por muito tempo, ainda vai produzir muito mais, né? Se você comparar o rebanho brasileiro com o americano, nós temos mais que o dobro do rebanho e a gente produz quase que a mesma carne, a mesma quantidade. Então a gente tem potencial para produzir o dobro do que a gente produz hoje. Ô Cadão, e você é uma pessoa que passou a sua vida inteira, desde a sua infância, tendo contato com a raça Nelore Mocho, com a pecuária. E uma coisa que o pessoal que assiste o Podpack gosta muito é de entender histórias de bastidores, saber de causos. Teve alguma história ao longo desses 39 anos que acabou te marcando? Rapaz, tem... são muitas histórias, né? A gente começou, né? Eu era novato no negócio, então tem muito aprendizado, tem muita história bacana desses anos todos aí de evolução, né? Agora tem algumas histórias engraçadas, mas tem uma vez, como nossa grande burocracia aqui brasileira, nós mandamos os animais de uma exposição para outra, né? Na época que ia exposição, e na nota fiscal o contador escreveu lá, olha, tantos animais Nelore Mocho. E aí chegou na divisa para atravessar o estado, o fiscal falou, não pode passar, porque está escrito aqui Nelore Macho. E tem fêmea no caminhão. Falou, não é Nelore Macho, é Nelore Mocho. Eu lembro que foi um dos causos engraçados. Mas tem muita história. Agora estou aqui até esquecendo demais. Daqui a pouco a gente vai lembrando de uns causos engraçados. E como é que foi para resolver do Nelore Macho? Isso aí até nosso grande companheiro já não está mais conosco, o seu Li Teixeira, foi lá na barreira e pagou a multa, liberou o caminhão para ir para a exposição de Dourados, depois ficou essa conversa aí para resolver, mas não resolveu, pagamos a multa para tirar os animais lá para poder seguir para a exposição. Loucura. E ao longo desses 39 anos, você teve muito contato com seu pai, mas teve alguma outra referência na raça que te ensinou bastante? Outra pessoa assim que teve um papel importante na sua formação? Olha, na verdade, a minha formação técnica nem né? Administração. Me formei em administração, que é um curso bem genérico. Foi uma boa escolha, no fim das contas. Mas acho que eu aprendi muito com meu pai e aprendi bastante também lá dentro da NCP, né? Que a gente começou lá dentro com o negócio de melhoramento genético. Então, essa convivência com o professor Raizildo, sempre uma pessoa muito curiosa, pessoa que gosta muito de pesquisar, então acho que também foi uma outra grande influência. E logicamente, assim, ao longo dessa trajetória, a convivência com outros criadores, né? Tinha um bom grupo lá dentro da NCP, que era o Cláudio Sabino, eu adorava conversar com o seu Cláudio, trocar ideia, o Zé Humberto, o Luciano, essa turma toda, a gente sempre, né, o pessoal que estava sempre na vanguarda, a gente se espelhava muito neles. A turma da OB, né, o Ovídio também sempre foi uma referência importante para a gente. E alguns amigos aí, né, na época que a gente começou lá, o Arnaldinho ia lá acasalar, eu gostava de ver a turma no Curral, depois o Tavinho, até que participou aqui, gravou um podpack bem legal, que é uma figura. É o Otávio Vilas Boas. Tem história, né? O maior contador de história aí que existe na raça. Ele é demais. Ele, além da história ser boa, ele faz ela ficar melhor ainda, né, com o jeitão dele de contar. Então também foi uma grande escola para mim. E hoje a gente tem uma parceria muito boa com o Rodolfo Assis, que ele assiste a gente lá nos acasalamentos, que é um cara também extremamente estudioso, e entende. Então é uma troca de ideia bastante legal que a gente tem na hora que vai fazer a seleção dos touros, os acasalamentos. Então eu me considero assim um cara de sorte de ter convivido com tanta gente boa, assim, com tantos criadores, né? Depois eu tive a oportunidade de fazer parte lá da NCP, no grupo de trabalho, então de conviver muito com essa turma da pesquisa. Depois uma breve passagem lá pela BCZ, também na diretoria. Então sempre tem um relacionamento muito legal, né? Hoje, infelizmente, até sinto falta um pouco de conviver com o pessoal, porque é sempre um bom aprendizado, né? Tá junto com essa turma. Então, acho que a gente aprende um pouquinho com cada um, né? E até
gosto muito de ouvir a opinião da turma da fazenda, do cara que está lá na maternidade, vendo o bezerro nascer, do capataz que está vendo a coisa evoluir, acontecer. Então a gente gosta também muito de trocar ideia com a turma. Essa é essencial, né? Eu acho que é fundamental, né? Então a gente, quem está vendo o dia a dia, a gente aposta às vezes num touro, e quem está vendo nascer, desmamar, é o cara que está lá na fazenda todo dia. Então acho, na hora de apartar gado para leilão, conto muito com o apoio da turma da fazenda. A gente faz tudo, né? Não tem uma assessoria que vai lá preparar para leilão, a gente costuma fazer tudo lá. Então eu vou lá para o curral, mas tenho sempre o apoio do Jorjão, que está lá tratando dos touros, do Ré, que é o capataz, do Daniel, da equipe toda. Hoje temos um veterinário dentro da fazenda também, então essa parte de andrologia, tudo a gente consegue até entender as variedades. Então eu acho muito legal essa conversa, essa troca que a gente tem interna lá com a equipe. Acho um aprendizado legal. O William, que é o nosso gerente lá da fazenda, então todo mundo contribui um pouco. É um negócio assim, a muitas mãos. Um ponto interessante que você comentou, a sua base para quem não sabe, é aqui em São Paulo, mas que toda semana quase tá lá na fazenda. E esse tempo que você tá aqui em São Paulo, como que funciona essa administração da fazenda estando fora? Então, toda essa construção da equipe, como que foi montada ao longo desses 39 anos? Essa gestão da fazenda, como que funciona no Nelore CV? E sabendo também que tem não só uma fazenda, mas algumas para tá administrando. Hoje ficou muito fácil, né? Eu lembro meu pai, quando começou com a fazenda, que comprou a fazenda lá, ele tinha que passar rádio, né? E aí marcava a hora para passar o rádio. Hoje a gente controla tudo praticamente online, né? Com a turma toda com WhatsApp. Então ficou uma gestão ficou muito mais fácil, né? Antigamente eu lembro que ele contava das histórias aí engraçadas. Quando ele queria ir para a fazenda, ele chegava em Prudente e aí ligava na rádio, a rádio AM. E aí avisava, o doutor Carlos está chegando na fazenda tal dia, tal, para esperar. Então mandava o recado pelo rádio, porque não tinha comunicação nenhuma, né? E hoje a gente tem a facilidade, então está integrado aí com internet na fazenda, então tem essa a velocidade das coisas é muito, muito rápida, né? Então eu moro em São Paulo, né? Meus filhos estão aqui, a gente tem a sede aqui. E aí cada uma semana fico aqui, uma semana vou para a fazenda, então tô sempre indo e assim, a conversa constante com o pessoal, né? A gente vai se falando, fala todo dia com o gerente, fala às vezes surge alguma emergência, fala com o capataz direto, então quer dizer, uma gestão bem tranquila. Hoje a tecnologia permite a gente fazer isso, né? Então eu gosto de estar sempre na fazenda, meu pai também, todo mês ele vai, gosta de estar lá, trabalha todo dia. É o homem que está com o financeiro na mão dele. Então a gente também tem essa coisa da conversa, da gente ter. Eu tive muita sorte que a gente se dá muito bem. Né? Às vezes não é tão fácil ter o choque das gerações e tal, mas a gente se respeita muito, dividir um pouco as tarefas para cada um, então a gente toca, mas tocamos junto. A gente está sempre, se fala todo dia, 3 vezes por dia. Acho que não tem um dia que a gente não se fale bastante. E falando, você falou, tocou na família aí, né? Seu pai ainda participando bastante, um cara dentro da raça ali, uma grande referência, vocês, né? Você dando seguimento ao trabalho do seu pai. E já está preparando a próxima geração? Como é que é a participação da turma? Olha, eu sempre procurei trazer bem perto, né? Meus filhos, né? Eu tenho uns sobrinhos também, que a gente tenta trazer. Eu sempre criei meus filhos lá gostando de cavalo, de fazenda e tal, mas é um desafio, porque né, hoje a turma quer estudar fora, todo mundo só pensa em finanças, não sei o quê. Acho que temos que tentar puxar alguém aí para continuar esse trabalho, né? Que eu vou fazer 50 anos, daqui a pouco eu vou querer descansar. Tem que ter alguém para tocar, mas é difícil, né? A sucessão no agro, acho que a gente teve sorte aqui, porque eu sempre gostei muito e espero que tenha algum sucessor para o negócio na família aqui. Minha filha gosta, eu tenho 3, né? Então tenho o Francisco, o Sebastião e a Helena. Então os 3 gostam, os 3 têm uma cabeça, cada um uma cabeça um pouco diferente, mas acho que eles gostam. Quem sabe alguém se pega gosto aí vai fazer continuar o trabalho do avô aí, né? Legal. O Cadão, falando um pouquinho do Nelore Mocho, assim, eu acho que a gente está passando
uma época de crescimento, né? A gente tem visto novos criadores, a gente tem visto as exposições com quantidade de animais crescentes, né? A gente tem acompanhado, por exemplo, na Bolívia, um grande centro ali com muita qualidade, né? Já mostrando muita qualidade. Como é que você enxerga assim, a fase atual da raça como um todo e como é que você vê aí os próximos anos, o desenvolvimento da raça? Olha, a gente tem notado uma boa procura, né? Quer dizer, tivemos anos bem difíceis, né? Porque a pecuária de elite, de genética, ela, de qualquer maneira, está atrelada ao bezerro, à arroba do boi. Então, a gente, quando tem fases muito ruins, tivemos um ciclo de baixa, né? Que a gente espera que tenha chegado ao fim muito grande, isso traz o desânimo, traz a desistência de muitas pessoas, mas, por outro lado, quando você tem essa perspectiva que a gente está vivendo agora da virada de ciclo, você nota bastante gente entusiasmada em iniciar um projeto. Então, a gente notou esse ano uma boa procura por fêmeas, né? Então, quer dizer, gente que está querendo entrar, perguntando sobre embrião, querendo fazer parceria, etc. Então, acho que tem bastante novos investidores aí, né? A gente vê a pecuária lá da Bolívia, o mocho super valorizado, né? Fazer os campeonatos, eu acho bacana realmente ver isso lá e ver as exposições também, que é importante. A exposição é também um ambiente legal, que atrai investidores, que atrai gente. Então, isso também está mostrando uma boa perspectiva. Eu acho que nós vamos ter uns bons anos aí de crescimento, né? O mocho ainda representa pouco, né? Acho que cerca de 10% dos animais registrados no Nelore. Não sei se é esse o número atual, faz tempo que eu não busco, mas também tem uma crescente demanda pelo sêmen de mocho, né? Então, para os rebanhos comerciais, a gente tem notado bastante. O pessoal do Sul usando o Nelore mocho para fazer os cruzamentos absorventes lá, fazer o Brangus, fazer o Braford, né? Usando o mocho. O pessoal do cruzamento industrial também procurando fazer a reposição das matrizes Nelore com fêmeas mochas, porque também diminui bastante o índice de surgimento de chifre e batoque, que é o item que desqualifica lá na hora de entrar num programa do Angus, por exemplo, né? Então, ele pode ser meio sangue, mas se tiver um batoque, ele está fora, não entra na premiação. Então, a gente também tem essa procura do sêmen e do mocho. Eu acho que esse surgimento da DEP mocho vai ser uma coisa que vai impulsionar muito as vendas dos animais com boas DEPs para mochar. Então, eu sou sempre uma pessoa um pouco otimista. Eu acredito que nossa perspectiva é muito boa. Bom ponto você comentou essa questão da venda de sêmen. Quantos touros o Nelore CV tem em central? Como que funciona esse relacionamento de vocês com as centrais? E qual que é o papel de vocês comercialmente falando nessa venda de sêmen e não só terceirizando para venda através da equipe das centrais? O mercado de sêmen é um mercado complicadíssimo, né? Porque essa questão da logística num país continental como o nosso, que é realmente muito complicado. Você vê... então, hoje a gente trabalha só com parceria com as centrais. Então, hoje deve ter 18 a 20 touros em catálogo nas centrais. Nós temos parceria com a CRV Lagoa, com a Alta, com a Cemex, com a Select Sires, com a Accelerated, com acho que 5 ou 6 centrais que comercializam o sêmen dos animais da marca CV, né? A gente, às vezes, coleta alguns touros para usar na fazenda, a gente usa. Raramente a gente comercializa sêmen justamente em função dessa questão de logística, né? É complicado atender esse Brasilzão enorme aqui. Então, eu acho que as centrais têm um papel importante na difusão, na disseminação da genética, né? Inclusive, eu acho assim, são poucos touros que dão um bom retorno financeiro, né? Do ponto de vista de falar, esse touro aqui me dá tantos reais por mês, é um bom touro, porque é muito diluído, né? Às vezes tem touro que vai, touro que não vai, mas eu acho que é importante, do ponto de vista de consolidação da marca, do nome, do rebanho, acho que o touro em central ajuda muito, muito isso. Logicamente que tivemos ao longo desses 40 anos quase de seleção alguns touros que deram um retorno extraordinário, né? Lá o Diago, que foi um dos primeiros assim, a vender 200 mil doses de sêmen, no mocho acho que foi um dos recordistas. Jaguararia, hoje na atualidade aí tem o Comodoro, que é um touro que vende muito sêmen, é o líder de venda no Nelore mocho. E a garrotada nova. E também o mercado mudou muito, né? Hoje dificilmente um touro dura 3 anos, né? Essa renovação que acontece dentro das centrais é muito grande, né?
Então, mas é bacana, a gente tem essa... A marca se consolida muito com essa comercialização de sêmen e a gente recebe um pouquinho do royalty ali. E também a gente tem que ajudar, né? Tem que usar o touro, então mostrar progênie. Isso é uma coisa que também a gente faz o nosso papel lá, mostrando e apostando nos touros. E então, acho que vamos passar aqui agora para o quadro final, oferecimento da CB Genetics. Vai estar aparecendo aqui para você o QR Code ao lado da tela. Se está precisando inseminar sua vacada, a gente tem os principais touros da bateria de Angus, Brahman, Cimental, Nelore. Como que tá a bateria hoje, César? A bateria da CB Genetics está especialíssima, né? A gente no momento aí com grandes lançamentos, né? Os touros aí realmente com uma grande procura, né? O caso do Guto, do Demolidor, do Avenger. Eu não vou citar todos aqui, mas realmente uma bateria de touros como a gente nunca teve. Não, perfeito. Então, na hora que você for fazer esse contato com a CB Genetics, lembra do cupom do Podpack para você estar somando 10% de desconto na sua compra. Então, partindo para as perguntas finais, Cadão, vai ser uma pergunta, você pode responder da forma mais direta possível, aquele formato mais ping-pong. Legal. Então, um conselho pro Ricardo de 20 anos atrás. Persista. Um arrependimento. Eu acho que tudo é aprendizado na vida, né? Acho que não tem nada que a gente se arrependa assim que não tenha tido um ponto positivo. Se o Ricardo de 20 anos atrás estivesse assistindo esse podcast, o que ele diria? Eu acho que ele ia duvidar de muita coisa que ele está ouvindo aqui. Onde a gente chegou, né? Como as coisas avançaram. Qual que foi a maior alegria que você teve dentro da pecuária ou da Nelore Mocho CV? Olha, é uma alegria muito grande fazer parte desse projeto todo. Assim, ia ter a confiança do meu pai de apostar e delegar o negócio pra gente. Ele cobra bastante também, mas tem autonomia para tocar esse projeto. Teve algum momento específico que te marcou bastante pensando, marcou assim uma alegria muito grande? Teve algum momento ao longo desses 39 anos? Olha, acho que são coisas que vão acontecendo, né, ao longo do tempo, né? Então teve as grandes vibrações lá dos prêmios, nas exposições no começo, e depois a evolução que você vê, às vezes tem um touro líder de sumário. Então, quer dizer, acho que são muitas alegrias ao longo desse tempo todo, mas assim, do modo de vista geral, acho que o reconhecimento que a gente tem é uma coisa que nos deixa bem satisfeitos. Se você tivesse que começar a criar Nelore Mocho hoje, fosse para escolher só uma matriz e um reprodutor, quem que seriam? Difícil pergunta. Eu não sei, gozado, né? Porque a gente mesmo partindo para número, para avaliar... Outro dia eu estava analisando o pedigree de um touro jovem que está indo para a Central aqui e fui encontrar lá atrás as matrizes lá das primeiras. Então, quer dizer... É difícil, rapaz. Você me apertou com essa pergunta aqui, viu? Mas a gente tem... Se tivesse que escolher uma, rapaz... Puxa vida. Acho que a Bragança lá atrás foi uma vaca importante na nossa criação, já tem quase 40 anos, é da letra B, né? Mas ela foi deixando descendente. Até outro dia achei no pedigree de um touro desses jovens lá em Central essa matriz. Agora o touro, mas é difícil, porque a evolução é muito grande, né? Então a gente... Hoje o touro que eu tô apaixonado na produção é o genovês. Né? A gente olhava os touros que a gente usava lá no começo, o touro pesava 700, 800 quilos, né? Hoje os garrote pesa isso com 2 anos de idade, né? A pasto. Então é difícil, a gente acho que tem que acreditar sempre na próxima geração. É bacana você ter comentado desse ponto da matriz. A gente vê como que é importante a linhagem materna na consolidação dos principais reprodutores, né? Então isso dá uma fixação de qualidades muito grande. E acho que é difícil você ver um touro sem mãe, né? Então... E ficou bom, né? Porque mostrou a importância da base genética que veio lá de trás da matriz que você escolheu e a evolução, né? O touro que você escolheu foi um touro atual. Exatamente. Perfeito.
E qual que é a maior mentira ou falácia que você já ouviu sobre o agro ou sobre a pecuária? Paz, eu acho que está muito na moda essa questão que a pecuária é o vilão do meio ambiente, né? E isso é uma grande mentira, uma narrativa mal contada, né? A gente pegar a pecuária não é o boi individualmente ali, né? Você não pode isolar o boi. O boi é um componente de um sistema. Então, nós temos lá o pasto que cresce, temos o ciclo do nitrogênio, do carbono na atmosfera e tal. Então, acho que a grande mentira é dizer que o boi é o inimigo do meio ambiente. Na verdade, o boi é um grande aliado, principalmente o boi a pasto, um grande aliado do meio ambiente e do carbono. Qual que você acha que é o próximo grande milestone que a pecuária precisa atingir para dar o próximo passo? Eu acho que o grande desafio da nossa pecuária é ganhar precocidade sexual e de acabamento, encurtar o ciclo produtivo, que isso faz toda a diferença, tanto do ponto de vista ambiental, né, de emissões e etc. e tal, que apesar de ser um controverso, que a gente tem que responder, está na moda, né? Vai melhorar o desfrute da nossa pecuária como um todo, vai melhorar a rentabilidade do produtor. Então, eu acredito que a aposta, para mim, se fosse para apostar numa característica para melhorar, para evoluir, é a precocidade sexual. E por fim, se você pudesse dar um conselho para um criador que está começando agora, se depois de 39 anos de aprendizado, qual que seria esse conselho? Olha, acredite na genética, né? Até não sei se nós temos tempo aqui, vou roubar um slide que eu vi outro dia, era de frango, tá? Mas tem tudo a ver com a questão da genética. Que o trabalho fez assim, pegou a genética de frango de 40 anos atrás e fez a nutrição dela com a nutrição moderna. Pegou a genética moderna e fez a nutrição antiga, né? E logicamente pegou a genética antiga com a nutrição antiga e comparou também com a genética moderna e a nutrição moderna. Quer dizer, o que realmente é o diferencial é a genética, né? A evolução genética que esses animais tiveram. Então, acredite, acho que o produtor às vezes fala, mas eu vou... O Brasil hoje, acho que a única coisa que está atrasando o nosso crescimento mais rápido ainda é a utilização de boi cabeceira de boiada no nosso rebanho comercial. Se a gente tivesse usando genética de ponta em tudo, acho que a gente já estaria produzindo o dobro da carne. Então, acredite, acho que a genética é fundamental, né? Ela é um fator determinante dentro da pecuária. Eu acho que a alimentação, o ambiente é um fator que limita, mas o que determina é a genética. Então, invista em genética, acredite nessa ferramenta que ela é poderosíssima. Show de bola. Agradeço. E vocês viveram esse período todo, né? Nesse período de criação de vocês viveram essa revolução que a genética fez com o gado, com a pecuária do Brasil, né? Que no começo chegava a ser até ridicularizada, né? Como um produto de qualidade inferior, e hoje atropelou todo mundo, né? Em produtividade, em produção, em qualidade. Hoje já a gente ainda barra algumas barreiras aí, talvez comerciais, aí para não dominar o mundo assim de uma forma brutal, mas a genética sempre foi a locomotiva disso, né? Não tenho dúvida disso. Logicamente que a pastagem evoluiu, a nutrição evoluiu, mas eu acho que esse estudo mostrou que se você pegasse o animal lá com a genética lá de trás e desse uma comida mais moderna, você não ia ter o desempenho que você tem hoje, utilizando a genética que nós temos atual com o manejo que era feito antigamente. Então, realmente foi uma revolução que o produtor brasileiro fez nos últimos anos. Então, acho que é o ponto-chave. Aumento de conversão alimentar também, além de todos os fatores. Exatamente. Desempenho, conversão alimentar, tudo isso é uma coisa que evoluiu muito, muito rápido, né? Não, com certeza. Cadão, muito obrigado. Temos aqui para você alguns presentes dos nossos patrocinadores, o boné do Podpack, o boné da CB Genetics e o caderno da Rural Crédito. Maravilha. Capital para estar... Muito obrigado. Cadê o catálogo da CB Genetics? Tá aqui, vai levar um também. Já tá. Vou levar aí. Legal, gente. Muito obrigado pelo convite aqui. Foi um prazer bater papo aqui com vocês. E nós estamos aí. Que o amigo que tiver mais coisa, quiser falar com a gente lá através das redes sociais também, pode mandar pergunta que a gente tá sempre ouvidos. Qual que é o Instagram de vocês? A gente vai deixar aqui no rodapé. CV Nelore Mocho. CV Nelore Mocho.
Então, pessoal, acompanhe o Nelore CV aí no Instagram, estão presente em outras redes sociais também, ou... Instagram e Facebook. Instagram e Facebook, então. Então, muito obrigado, Cadão. Valeu. Show de bola. Obrigado, Léo. Valeu, muito obrigado. Queria agradecer também e parabenizar aí pelo trabalho que a gente acompanhou a vida inteira aí, né? Realmente uma grande referência do Nelore Mocho na seleção genética de um modo geral. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela família e obrigado por estar mostrando um pouquinho da história de vocês aqui para nossa turma. Imagina, foi um prazer estar aqui. Então, pessoal, toda segunda-feira aqui no canal do YouTube do Podpack, fica ligado, ativa o sininho para aparecer as notificações toda vez que um vídeo novo for postado. E nos vemos semana que vem, às segundas-feiras. Valeu, César. Valeu. Obrigadão. Obrigado, um abraço para todos.